Amada, eu sou a Tia, te adoro. Vamos por uma mensagem, cura da criança interior, tá? Por opções. Primeira opção, essa linda rosa, azul, que eu amo. Segunda opção, maçã dourada. Terceira opção, borboleta roxa. Quarta opção, coraçãozinho de ametista. Primeira opção, flor azul. Segunda opção, maçã dourada. Terceira opção, borboleta roxa. Quarta opção, coraçãozinho de ametista. Gratidão. Vamos lá. Primeira opção, a rosa azul. Cura da criança interior, que eu amo, porque sem curar a criança interior, o adulto ferido, o adulto continua ferido. Tá? Então é isso. E aí, com adulto ferido, a gente não manifesta todo esse espaço de prosperidade, abundância, de realização, inclusive emocional, tá? O desenvolvimento espiritual, todas as áreas da nossa vida estão coligadas, então não adianta as pessoas quererem trabalhar apenas um aspecto da existência delas, tá? Isso pede muito nessa primeira opção para realizar um sonho da sua criança, tá? Não importa o que ela goste, esse espaço de conexão, existe meditação para conexão com a criança interior, existe um espaço de conexão, tem uma meditação, uma oração, uma meditação de cura da criança interior lá na minha playlist de orações no SoundCloud, para quem quer trabalhar esse aspecto, porque, e aí esse contato com a sua criança, porque ela vai te dizer o que ela quer, que a faz feliz, tá? Todo o excesso ele esconde uma falta, em que espaço que estão os seus excessos e as suas faltas. Isso vai precisar realizar. Aqui existe muito também uma energia muito de escassez ou de não se permitir fazer as coisas, seja porque excesso de autocontrole, tudo autodomínio, tá? Seja porque precisa economizar, seja porque porque não vai gastar dinheiro com coisas que aparentemente sejam bobas, tá? Seja, isso considerando que a sua criança quer comprar, né? Porque a minha criança só pensa em comprar, parece os meus filhos também. Mas não é comprar pelo comprar, mas é porque como eu fui uma criança muito pobre, eu não tinha as coisas. Aí a minha criança quer boneca, quer unicórnio, quer isso, quer aquilo, quer ursinhos. Aí vem as bonecas também, querem todo um guarda-roupa novo, assim vai. Porque, né, a gente se conecta com a consciência e consegue conversar. Todos os seres, eles existem além da forma material. Existe uma consciência no ser, mesmo que seja um brinquedo. Tá? Tudo existe, muitos níveis e dimensões. As pessoas aqui não têm consciência disso. Isso não muda a natureza real das coisas. Então vamos lá. Cura da criança interior. Então, esse espaço de você entender quais são os desejos da sua criança e ter um momento de conexão com a sua criança interna. Quando nada mais fizer sentido ou quando o externo estiver cansativo demais, é como se você precisasse fugir para dentro e se conectar com a sua criança, realizar os desejos delas e brincar, tá? De alguma forma. Exatamente, a música vai te ajudar muito, tem muito essa questão da música, tá? Então, é justamente abrir o portão e brincar, fugir pra brincadeira, tá? Toda vez que estiver difícil demais, lidar com seres humanos, o espaço de exigência no trabalho, os processos que eventualmente você esteja passando, tá? Então tem muita essa questão aqui de realização de sonhos mesmo, de criação e de materialização, mas aqui é como se você tivesse que realizar os seus sonhos de infância primeiro, para depois você realizar os seus sonhos de adulto, não se cobrar no que tem já isso, porque são pessoas que eventualmente têm que fazer escolhas a nível de investimento, que eu posso comprar hoje, gastar, não sei o quê, e eventualmente fique se cobrando porque não quer gastar dinheiro à toa, ou gastar dinheiro com bobagem, entre aspas, que é coisa que os adultos falam, né? Aquilo que não é importante, porque não é uma realização material, num espaço que vai trazer maior segurança financeira, um maior retorno, tá? No centro tradicional disso, mas que a sua criança, ela precisa disso, porque foi uma criança que não pôde brincar muito, que não teve muita... Seja muito brinquedo, seja muita troca, ou seja muita realização nesse nível, tá? Certo? Então aqui, trabalhar muito com os elementais das fadas também vai te ajudar, para quem tem uma fada, tá? Certo? Todo mundo pode se conectar com o reino do da Sylphid, Storiaris, o anjo da guarda. Esse espaço de se sentir protegido, aqui a questão da amizades também, aqui um grande amigo, tá?
Aqui fala muito da chegada de um grande amigo ou de você desenvolver uma grande amizade com alguém especificamente, que para suprir uma necessidade de infância, que você troque figurinha nas questões das realizações de infância, de que descubra coisas juntos, ou planeje coisas, ou estude. Aqui tem um novo início, seja prosperidade e abundância, mas uma nova forma de viver, vem muito isso, mas em sintonia com quem você é, com a sua criança interna. Que é aquela criança que não cresce nunca, e ela que vai te levar para os espaços de realização maior e vai te ajudar a atravessar o deserto da tua vida, o deserto emocional, ou seja, um deserto espiritual. Tem muitos aqui que têm propósito de alma nesse planeta, portanto as coisas não são fáceis, eu sei. Então eu passo por tudo que as pessoas passam, ao contrário do que elas imaginam, que muita gente acha que a minha vida é fácil, Tem noção do que é um dia viver na minha pele desde que eu encarnei nesse planeta, e provavelmente muito antes disso. Então é muito isso, então esse espaço mesmo de brincar, de se divertir, de realizar os sonhos de infância para quem tem crianças, o contato com as crianças, tá? De descobrir coisas, de nutrir sua criança interna, a música, tá? De viver aventuras aqui, porque não tem como ser um adulto bem sucedido e feliz se você não foi uma criança bem sucedida e feliz. Então é esse centro de integração, tá? Renascimento em luz, de ressignificação das suas histórias de infância, ou do papel da infância que precisa ser integrado, ou da infância roubada, que tem aqueles que tiveram a infância roubada. Todo um espaço de aceitação do outro, de si, dos aspectos. São crianças que podem ter sofrido bullying, ou que tinham algumas características que não agradavam a todos, ou que estavam num lar muito, como fala? Disfuncional, tá? Então, esse espaço de agregação do centro, de como você se vê, ou de que você é suficiente, tá? Do trabalho das questões de suficiência, tá? Muito bem. Para ir além de si mesmo, além do que você jamais foi, tá? Porque é o espaço de cura e abertura do cardíaco no nível maior, tá? Porque a construção de uma casa sólida não é a casa mais rápida, não é o que o intelecto comanda como os materiais adequados, é a partir de estrutura de fundamento. E também entendendo que é um espaço de transição, não dá para ficar agindo como criança para sempre, seja com seus recursos, seja na sua vida. Mas é um espaço importante essa transição e essa cura daquela realização dos sonhos de infância para um centro de abertura, né? É como se eu tivesse que abrir os selos mesmo, tá? Da vida, e aí tivesse que retornar essa fase da infância para ressignificar, viver aquilo que não foi vivido, para então você voltar num ponto da sua jornada adulta e criar um novo início estruturado, mas a partir de um espaço da cura da criança interior, da cura com a mãe, tá? Da cura com essa questão da proteção, onde você não se sentiu protegido o suficiente, da insegurança, ou de tudo aquilo que você não podia. Tudo que você ouvia que não podia ser feito, que estava errado, que não sei o quê. Tem muita coisa que do sentimento de inadequação muito profundo. Tá? Então, assim, é como se tudo fosse difícil demais. Podem ser infâncias muito difíceis das pessoas que conectaram com essa opção. De muita restrição, de muita escassez, de muito, sabe? Isso ficou gravado, a ferro e a fogo na sua memória. Tá? E aí é preciso ressignificar isso, tá? Que tem um guia espiritual específico, alguma consciência. Vem muito Mestre Vitória para alguns, Arcanjo Samuel, tá? Tá forte, Mestre Vitória, Arcanjo Samuel. Sandalfon, tá? Porque esse espaço desenvolveu o amor incondicional e a arte. Todo centro também que você possa desenvolver-se artisticamente será importante. Porque fala da cura do cardíaco, e a cura do cardíaco ela é complexa. A cura de todos os chakras ela é complexa. Ela não é um espaço simples, que você vira a chave e pronto, tô curado, posso ser rico e feliz agora. Não é bem por aí a coisa toda, tá? Então, existem todos os processos, e é isso. Então, muitos são curadores que escolheram essa opção, vieram para trabalhar com cura na roda de Sansara. Então, é isso que você precisa desenvolver também, todo o espaço de curador, de cura pessoal, que você não pode oferecer aquilo que você não tem. Aqui é um espaço de abertura emocional, do cardíaco, para novas amizades, para as pessoas. São pessoas muito racionais. O cardíaco que bloqueia muito, existe muito autobloqueio no cardíaco para não sofrer,
para não ser julgado. Existe muita dificuldade no relacionar-se, tá? Porque é muito complicado lidar com as pessoas por conta dessas questões de infância, tá? Do espaço de disfuncionalidade, de carência ou de ausência de ter sido aceito, tá? Enfim, da realidade manifestada e suportada. Tudo aquilo que a gente suporta é porque a gente precisa passar, né? E a gente tem que trazer todo um descargo para cura. Então, fala muito de paciência aqui, porque tem muitos ciclos que vão precisar de delicadeza aqui. Então, agora é a hora de um movimento, tirar força do processo. A abertura emocional vem a partir desse centro de delicadeza, de pureza, tá? De brincar, de entrega, de reconstruir a sua infância, exatamente. Certo? Reconstrução da infância. Aqueles que tiveram a sua infância roubada por algum evento ou por eventos, tá? Seja muita carência, muita escassez, seja por abandono em algum aspecto, seja por um espaço de violência, seja tudo junto e misturado. Porque aqui existe muita rejeição do outro, muita medo, elementais autotirados de vergonha, enfim, todo o espaço de dificuldade de relacionar-se, aceitar a ajuda do outro, ou comunicar-se com o outro, ou de se permitir ser vulnerável, como se ninguém pudesse reconhecer suas fraquezas, ou conhecer suas fraquezas, que você fosse se sentir, que fosse abandonado e rejeitado, porque é isso que a memória de infância traz, tá? Muito bem. Então, aqui é o espaço que o sofrimento ele vai produzir uma grande pérola, toda dificuldade, todo centro de que você tem sido lapidado, tá? Aqui é os dons psíquicos, é os dons espirituais, então não vai ser fácil, nem simples, nem dolor, nem barato, como eu costumo dizer. E a abertura para os reinos angelicais. Então, esse espaço de conexão cada vez mais profunda, que tem a mestra pérola também, que ela é complemento divino do mestre... Os dois, trabalhar com eles, do mestre Marinho, tá? Que é um dos desdobramentos da energia de Arcanjo Miguel. Mestra Pérola é um dos desdobramentos da energia de Lei de Fé. Safira Cósmica. Safira. A Safira, ela nos coloca em conexão. Esse foi um dos presentes de casamento que o bem-amado Micael me deu. Ela nos coloca em conexão com os pleiadianos, tá? Ativar a sua honra e agir com honra e integridade, falar a sua verdade. Então aqui é muito essa questão de que você não podia muito manifestar, muito bloqueio no laríngeo, quem você imagina, quem você era, o que você pensava, às vezes porque apanhava, tá? Ou era colocado de castigo. Então toda a transcendência do espaço de repressão aqui, seja emocional ou seja mesmo do que você pensa. E aqui é esse centro de sair do racional e se permitir uma abertura emocional maior para troca, tá? Para oferecer ajuda, para receber ajuda, para ter trocas mesmo, ter relações. São pessoas que se sentem melhores sozinhas, mesmo que você não perceba no inconsciente, é isso que você, é a mensagem que você passa, é isso que você traz na sua assinatura energética, tá? Então, esse espaço de autoobservação para você entender a projeção que faz no outro, aquilo que está atraindo no outro que vem reforçar suas crenças, criar o seu espaço pessoal de prosperidade, de abundância, de alinhamento, de ressignificação das crenças, principalmente de renascimento da sua crença mágica, da sua crença interna, de ressignificação das suas histórias de infância, tá? Então, aqui precisa ter muito contato com a água, quem escolheu essa opção, com o mar, tá? Aqui, por quê? Porque é bloqueio emocional, então todo o centro de bloqueio emocional, que cura de DNA, ativação de DNA divino, mas aqui é o bem-estar, tudo que te coloca num espaço de desenvolver alegria, contentamento, tá? Porque vai te colocar numa nova energia de fluidez, não é pela força, tá? É pela suavidade, a sua força. Sua maior força agora é aprender a ser suave, fluido, tá? Certo? Tudo aquilo que pode te trazer alegria, nutra, faça, se permita. Se você vive uma vez, pelo menos nessa linha de tempo, nesse momento. Na verdade, a gente se vive muitas vezes, certo? Então é muito essa entrega apaixonada ao amor,
a si mesmo, essa fluidez, que é um espaço do desenvolvimento de todo o bem-estar necessário, que vai permitir que você manifeste ou vivencie o amor de uma forma cada vez mais profunda e mais pura também. Gratidão. Segunda opção, que agora eu acho que é a maçã dourada. Cura da criança interna, que é muita cura com relação ao masculino, sagrado, tá? A energia da ação, a nobreza, tá? Aqui, esse espaço de entender o seu próprio poder, tá? Cura com relação ao próprio poder. São crianças que ou foram protegidas demais, ou foram desconectadas do próprio poder, ou sofreram abuso. Aqui tem os dois lados da força, tá? E esse desenvolvimento da habilidade de ressignificar as limitações num espaço de entender que você pode superar qualquer limitação. Você tem o poder de criar soluções para a superação de todas as limitações, inclusive aquelas que se manifestaram com muita força na infância, inclusive os medos, tá? Inclusive o medo de tudo aqui. Ela fala muito de medo, tá? De ansiedade, de insegurança, tá? Procura, parte do seu processo de cura vem muito nessa questão de você discriminar os medos, entender os medos, tá? Aqui fala muito de encontrar a sua turma, uma turma de iniciados ou de pessoas no nível mais curado, para que você possa... Aqui pode ser uma criança que não teve muitos amigos, ou que estava inserida num contexto completamente desconexo daquilo que ela necessitava na prática, ok? Por óbvio que nada é por acaso. Se manifestou um contexto, é porque você precisava passar por ele e ter experiências e se transformar. Tá? Transformar. Aqui é vencer o medo de ficar sozinho, tá? Medo de atravessar os próprios desertos emocionais. Todo espaço de codependência, tá? Todo espaço de dificuldade de manifestar ou de honrar os seus valores ou de criar o seu destino por si mesmo. Tá? Pode ser pessoas que esteve presa ou está presa em relacionamento amoroso que não tem nada a ver, ou que está buscando esse caminho de libertação de todas as dinâmicas kármicas, e que tem muita questão, a insuficiência no sentido de sozinho não conseguir, de precisar de alguém para algo, tá? Lobo mau. É o espaço de trabalhar a sombra aqui, tá? O enfrentamento dos perigos, de ver os perigos. Mas em muitos esses perigos no sentido de ter clareza, buscar clareza dos seus pontos de fragilidade. Ou muito aquilo, porque você teve medo, tanto medo de perder a pureza, ou que você ainda tem esse medo de perder a pureza em alguns aspectos. O que te assombra de fato? Quais são os seus medos? Quais são os seus medos de infância que hoje se reverberam na sua realidade e ainda estão se manifestando, tá? Então, pede muito para trabalhar com o arcanjo Rafael, a cura da criança interior. A Kátia faz a cura galáctica da criança interior magistralmente, tá? Kátia Souza, tem o contato dela no Instagram. Tá? Se eu lembrar, eu coloco embaixo do vídeo, me cobrem, que eu copio e colo. Tá? Então, o que é importante? É esse espaço de vencer os medos, tá? As questões inconscientes. Então, é muito olhar para si próprio. Aqui também vem o mito de Narciso, no sentido de você se reconhecer, tá? Em que espaço que você se vê de uma forma distorcida, tá? Também tem muito uma questão aqui, que espaço que foi ensinado a se ver de uma forma distorcida, seja questão com a mãe, questão com uma avó, tem uma mulher aqui. Então falta muito autorreconhecimento e esse espaço de recuperar a pureza, tá? Que foi roubado ou perdido de alguma forma. Sempre né? O espaço de crescer implica naturalmente nisso, mas isso tá atrapalhando o seu poder de manifestação, tá? Então, é como se você não fosse o suficiente para manifestar.
como se você precisasse se esconder, se ocultar, não confiasse em si mesmo. E é uma questão de infância, tá? A cura da criança ferida vai te ajudar nisso, manifestar-se relacionamentos também em alguns níveis de desequilíbrio, disfuncionais, tá? Ou que não te reconheçam, ok? Então é esse espaço de amor aqui, tá? Aqui fala muito de conexão com um grupo, com uma pessoa, com uma mulher específica, com uma consciência, com os elementais, tá? Com os mestres, as mestras, as musas espirituais, enfim, para cada um vai ser uma coisa que vai te trazer um espelho. Aqui um espelho positivo. Aqui você precisa ter um espelho positivo para que você entre no espaço de desabrochar de amor. Aqui fala muito de amizade de novo, de desenvolver relações de amizade mesmo, tá? Dessa abertura emocional, esse transbordar de amor e esse espaço de vai chegar o tempo, tem muito uma questão aqui, vai chegar em tempo, tá? De você ser chamado para manifestação de amor na sua vida num espaço muito mais profundo, ou de você se amar verdadeiramente como você ainda não é capaz. Tem muita negação de si, tem muita sombra que vem nesse espaço de que não querer olhar para as questões porque causam dor. Tem muito, como se tivesse, ou chora muito ou retém muito choro, tá? Aqui tem desequilíbrio no negócio, os dois lados, tá? Dois aspectos. Juntos somos a força, tá? Seja você, sua ancestralidade, os mestres, os anjos, os arcanjos, enfim, tribo de alma encarnada. Mago, muita energia de Saint-Germain aqui, tá? A energia da criação, tá? O espaço de criar. Fala de aprender com os erros dos outros, aprender com os erros de infância, aprender a usar os materiais corretos para a criação, para que não caia, seja no mesmo buraco que outros já caíram. Aqui também fala da ressignificação de todo o espaço de que você aprendeu com os adultos, como não ser, tem muitos mestres de sombra, tá? Então aqui tem muito essa questão maravilhosa aqui da Excalibur, né? Trabalhar com a espada de São Miguel Arcanjo, mas todo esse centro daquele que foi considerado menor, o pequeno, mas sem graça, enfim, aquele que não tinha condições de manifestar algo, na verdade era o escolhido, né? Então você é escolhido para algo. Para que você é escolhido, né? Você, como assim como o rei Arthur, tem o poder de tirar Excalibur, tá? Então quem tinha mais força. Então, existe toda essa questão da ressignificação, da forma de se ver, de se olhar, porque é como se você fosse tratado de uma como incapaz, tivesse maculado pela energia da insuficiência, do não merecimento, tá? Fosse considerado incapaz, tá? E vivesse no arquétipo da gata borralheira, resumindo, que não fosse importante, não fosse suficiente, não fosse bonita o suficiente, enfim, todo esse espaço de ausência de reconhecimento, quando na verdade você tem o poder de realizar coisas incríveis, um grande chamado de desabrochar o plexo cardíaco e ressignificar toda a sua história na roda de Sansara, principalmente aqui nessa encarnação. Aí tem trabalhar com flores laranja, vai te ajudar muito a questão do plexo solar, a energia sexual também, tá? Amarelo, laranja, mas tá?
que quer usar o poder de criação sem as crenças limitantes que você trouxe de infância, essa ressignificação das crenças. Você pode criar, você pode realizar, tá? Você pode mudar também toda uma história que a sua ancestralidade eventualmente vem repetindo, as repetições, tá? Então é justamente o poder da transmutação, da criação, a partir de um centro com alinhamento superior para quebra de paradigma humano, inclusive no que tange a si próprio, considerando que você, né, não era especial o suficiente, não era bom o bastante, ou pelo menos entendeu isso, não era bom o suficiente para ser amado enquanto criança, tá? Em questão de rejeição, seja paterna ou materna, para alguns é dos dois lados, por conta que os adultos tinham as próprias crenças, tinham as próprias agendas para cumprir, digamos assim, não necessariamente que não fosse amado, mas que a criança ela sente, principalmente os ainda adultos que não se sentem amados pelos próprios pais, e isso traduz falta, ou algum dos pais especificamente que seja inoportuno, difícil, inconveniente, tá? Certo? Fala muito de bullying, tá? De ter ouvido coisas como se era gordinho demais, ou que não era inteligente o suficiente, ou tudo que você falava não tinha... era delirante, enfim, era imaginação, tal. Tem muito uma questão aqui desse tipo de situação que te tornou enrijecido, assim, te carregou de informações muito rígidas, né? Que essa parte de transmutação mesmo, tá? Do enfrentamento, tá? Sair de todo o centro de inércia, de limitação com a sua própria espiritualidade. Acabou, né? Você planejou para vivenciar nesse centro e que a sua ancestralidade vivenciou com muita força, para realmente transcender, sublimar, tá? Então, que fala muito desse espaço de desconexão emocional familiar que é necessário, ou mesmo só as crenças, tá? As crenças, libertar as crenças, os condicionamentos que a família ainda opera, porque precisa abraçar o futuro. Então, as conexões energéticas, aqui existe muita necessidade de ser aceito, de ser amado pela própria família. Eventualmente você ainda continua fazendo muita coisa, ou tem estado até há pouco tempo nessa energia para ser aceito, para ser amado e reconhecido pela sua própria família, entendendo que, né, esse reconhecimento ele só vai vir a partir do espaço de maturidade, de transformação e de evolução dos seres, das consciências que você manifestou, do seu sistema familiar. Então não existe nada que você possa fazer, que é fazer um voto. Aqui vem muito a questão de fazer um voto a Deus, tá? Para te ajudar a superar todo o conteúdo de coisas, de situações que você sozinho não consegue. Tem uma música lá do Salto Cláudio que fala: sozinho eu não consigo mais. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Então, tem muita coisa que você não vai conseguir sozinho mesmo. Então faça um voto, peça para Deus, porque aqui é muito a transcendência de toda a limitação que ele permita viver o amor num espaço muito maior, tá? Mas para isso é preciso uma abertura emocional, todo um espaço de autoaceitação, de se sentir merecedor, de autocondenação, de superação de autocondenação, de autorrejeição, tá? De insuficiência, ok? Uma cura emocional mais profunda, então todo espaço de confusão mental aí que vem das questões, das crenças, formas de pensamentos, formas de sentimentos geradas na infância, que vai precisar de transmutação no nível mais profundo. A cura ela avança por camadas, né? Aceitar o passado, que você viveu sua história nesse planeta, né? Nessa linha de tempo, em todas as outras, que tá tudo interconectado, que é muito difícil. São pessoas que manifestaram realidades difíceis, desafios. Todo mundo manifesta dificuldade nesse planeta, mas tem alguns que estão de parabéns, tá? Então é muito isso, porque você veio para oferecer os seus dons, a sua beleza, a sua unicidade, e aquilo que era considerado em você, né, completamente fora da caixa, justamente, e que pelo qual você foi criticado, ou que você sofreu algum tipo de bullying, tá? É exatamente a fonte da sua força, tá?
Então, assim, eu vi a Anjos até com 22 anos, quando eu falei pra minha mãe que eu vi a Anjos, ela tirou sarro de mim, tá? E aí aquilo bloqueou minha conexão, que eu me senti mal, porque ela achou que eu tava viajando. Ela nem lembra dessa experiência, eu lembro que uma vez na igreja que nós estávamos. Então é isso. E não é por mal, por óbvio, que ela jamais faria, né? Era a realidade dela. Então, assim, a gente se fere, né, com as pessoas porque a gente traz todo um conjunto de questões e de visão que elas não se enquadram, né? Então, se enquadrar aqui para você sempre foi muito importante, mas você vai precisar libertar cada vez mais, permitir ser quem você nasceu para ser, puxa o que custar, doa quem doer, tá? Um espaço muito de redenção, para expressar quem você é de fato, tá? Criativamente, começar algo novo, inicia agora, tá? Então, assim, para mostrar quem você é de fato no mundo, para te ajudar a finalizar ciclos. E aqui é muito essa questão de recuperar a pureza mesmo. Recuperar a forma de se ver do espaço adequado, tá? De conseguir se conectar consigo mesmo, de conseguir se aceitar, tá? Tem muita dificuldade de autoaceitação. Então é tempo de trabalhar para você estar bem, para que você consiga fazer mudanças radicais. Ou de iniciar um processo que lá na frente vai culminar numa transformação radical. Tá? Então é muito isso, esse espaço de abertura para isso, para esse alinhamento com a sua própria verdade, tá? Os seus dons. Pra ficar mais preso no condicionamento, na opinião alheia, até mesmo na própria opinião, que não é tão positiva, tá? Caverna mágica, caverna de cristal, tá? Sintonizar com a sua luz interna, para que você possa reconhecer seus dons. Então, todo esse trabalho com o 7º raio, chama violeta, ametista. Aqui a ametista vai te ajudar muito. Arcanjo Zadaquiel, tá? Arcturus e Diana, Saint Germain, Lady Portia, Maquanin, especialmente no que tenha perdão, auto-perdão. Perdão por conta de rejeição, abandono. Você sentir rejeitado e abandonado, perdão por eventualmente ter praticado rejeição e abandono em outras vidas, né? A gente não teve uma única encarnação. Então, tudo que a gente já atraiu é porque a gente já viveu na outra polaridade. Em regra, existem exceções por óbvio, nem tudo. Mas, geralmente, quando a gente manifesta um contexto que a gente se sente abandonado, é porque a gente lá atrás já praticou abandono, tá? Meu beijo de luz, gratidão. Interaçãozinha de ametista para quem escolheu. Cura da criança interior. Mas eu sou te amo, te adoro. Agradeço a todos que se conectam com esse canal. A chave da abertura de um novo caminho de questões profissionais, questões espirituais, de realização emocional, ela vem a partir desse espaço de conexão mais profunda com a criança interior. Reino Mágico dos Unicórnios, a Saint Germain, Lady Portia, Maquanin. Transmutação, correios elementais, Fariares, Netuno e Lunara, Oromaxidiana, Pelei Virgo, tá? Esse espaço de pureza, tá? Que muitos que escolheram essa opção, escolheram a ascensão nessa encarnação final, portanto a gente vai precisar trabalhar intensamente para transmutar karma na própria lapidação. E aí quem vai te ajudar muito é o reino dos unicórnios, o reino dos elementais, a cura da criança mágica, vai abrir portais de luz, tá? Essa questão do cardíaco, da transmutação de forma, pensamento, forma, sentimento elemental autogerado, que não lhe aproveita mais no estágio que você está agora.
Então, é um tempo de você ir para um novo nível, para um lugar de destaque, mas que necessariamente vai exigir mais dedicação, tá? É um tempo de encontro com o Arcanjo Miguel, onde quer que você possa marcar esse encontro, ter esse encontro. Tá? Alguns precisam assistir o filme Alice no País das Maravilhas para abrir portais para você, tá? Então é esse espaço de entender melhor e aceitar melhor a partir de uma compreensão. O amor verdadeiro vem a partir de uma compreensão mais profunda das jornadas que você já viveu, principalmente no nível de infância dessa vida, mas não de um espaço de racionalidade, porque isso você já tem. São pessoas mais trabalhadas que escolheram essa opção aqui. Se não é o caso, tá? Esse é um espaço futuro que você possa alcançar, tá tudo bem. Então, esse viver pela fé, tá? Esse recuperar a capacidade de acreditar no mundo mágico que ele foi tirado pelas questões de infância, por pais, por núcleo de adultos muito feridos com que você tem convivido, muito racionais, muito rígidos, tá? Muito severos, muita severidade com que você foi tratado, ou com que as pessoas se tratavam, muita crueldade, inclusive, tá? Mesmo que sejam palavras. Alguns apanhavam muito mesmo, ficavam muito de castigo, tá? Então, tudo isso feriu a sua criança profundamente, a ponto dela crescer. Ela precisou se tornar um adulto, mas muito foi por decisão, muito rápido. E aí, só que não foi um processo natural. Foi muito dolorido, porque ela foi a partir de um espaço de máscaras, né? De infância, de ceifar a própria infância para reproduzir o personagem, para viver o personagem, o adulto daquela criança responsável, para que ela pudesse ser aceita pelo núcleo familiar. Então aqui fala muito de assumir responsabilidade pelo cuidado dos irmãos, né? O Andy, ela cuidava dos irmãos, né? Então, a história de Peter Pan, o Andy. Então, assim, essa questão de cuidar dos irmãos, cuidar da casa, não ajuda, de trabalhar muito jovem, tá? E quando eu devia estar brincando, eu já estava assumindo responsabilidade de adulto, tá? Certo? Muito bem. Então, aqui é como, né, as mentiras que eles foram contadas na infância, que você assumiu como se fosse a verdade, todo espaço de crenças ancestrais, familiares, ou da postura mesmo do seu núcleo familiar, tá? A maioria vem nesse espaço de ser incentivado a ter medo, ou ter passado por uma situação muito forte de medo, que ele causou trauma, tá? Seja que tenha uma possível violência sexual, seja um acidente. Aqui tem uma questão de um trauma. E foi em infância, 4, 5 anos, 6 anos, tá? Ou de perda de um dos genitores, enfim, tem uma situação grave aqui de um trauma que causou uma corrida para ser adulto, você não era muito seguro ser criança, tá? Para se sentir seguro, falta a questão da insegurança, tá? Para alguns tem questões relacionadas à chuva, a tempestade, a trovão, tá? Eu lembro que em infância eu morava no sítio, né? Minha mãe trabalhava muito, ela vivia muito irritada, porque ela que trabalhava para sustentar a gente, meu pai era pastor de igreja naquela época, né? E aí ele fazia missões, então minha mãe que trabalhava para sustentar e tirava da gente praticamente sozinha. Então era muito pesado para ela estava sempre muito atacada. Aí teve um dia que começou a chover assim, só que eu queria tomar banho de chuva. Aí ela me fechou para fora de casa, acho que eu irritei ela, que querendo tomar banho de chuva, ela me fechou. Só começou a cair uma tempestade, então era uma casa, né, na zona rural, assim, uma casinha do lado da igreja. E aí tinha, tanto que o banheiro era pra fora, aquela questão de zona rural mesmo, antigamente. Era, falava mitório, porque era uma privada, assim, no chão mesmo, que tinha um buraco e tal, de madeira, tudo. E começou a cair uma trovoada, uma chuva muito forte. Ela me deixou lá horas a fio.
naquela chuva, porque eu queria, não abriu a porta pra mim, já que eu queria tomar banho de chuva, eu passei muito medo. Mas se eu chover mais forte, eu me lembrei. Então foi algo assim, que às vezes pro adulto não foi tão traumático, mas pra criança foi, tá? E é isso, a gente tá aqui, todo mundo sofre traumas, isso não existe. Assim como meus filhos com certeza têm alguns traumas que eu acabei produzindo sem querer, né? Então, cada um faz o melhor que pode na realidade que tem, mas vai precisar ser liberado das memórias, tá? As questões dos medos, dos bloqueios que os medos têm provocado, tá? Então é isso, essa cura dos traumas e bloqueios por conta de medo, a questão do medo, carta de Rafael, Mãe Maria Alexandrina Cura, porque isso está se limitando em algum aspecto, tá? Como se você não conseguisse acessar a sua verdadeira força, ou o poder de realizar os seus sonhos, porque você está aprisionado a algum medo, a ousadia que não consegue ser usado nesse momento, porque é para fazer algo novo ou para uma nova manifestação, permitir que uma nova manifestação se dê, tem muita energia elementar que pode auxiliar nisso, somente de prosperidade, abundância, uma nova casa, um novo trabalho, um novo espaço financeiro de criação, por seu verdadeiro poder. Por quê? Porque essa ousadia pode culminar em algo que venha se revelar, tá? Assustador ou uma perda, tá? Isso. Mas aqui é confiar, seja em Mestre Nada, Maria Madalena, de ajuda para Mestre Rubena, Deus, tá? Maria. Enfrentar os medos, só pode vencer os medos, praticar o exercício de superação a partir do centro de enfrentamento dos medos, mas não sozinho. Esse trabalho para o enfrentamento dos medos, sabendo que você não está sozinho, porque é um novo caminho, é sair da zona de conforto aqui para a criação e a criação de algo diferente, um novo caminho. O bem-amado Micael vai te ajudar, não falei que tinha um encontro com ele, porque muito auxílio do bem-amado Arcanjo Miguel, que é o arcanjo da água, se você conseguir superar os obstáculos que estão te impedindo de manifestar, seja o seu propósito, seja a sua missão, seja um novo nível de existência, a partir do espaço de fé, de manifestação, de integração, de bloqueio na manifestação de quem você de fato é, ou de reconhecer o próprio poder, tá? Para mostrar sua radiância no planeta, eventualmente para trazer um novo centro de existência, trabalhar na cura planetária, o que quer que seja, porque aqui é a tribo do Cristo, né? Aqueles que têm conexão com os guerreiros da luz do amor, têm conexão com a gente Miguel com Cristo, precisa realizar um espaço de renúncia e sacrifício em algum nível. Falar de propósito espiritual e do alinhamento com a tribo 33, que é a tribo do Cristo. O raio 33 é o raio do Mestre Sananda. Então, é esse centro de sublimação dos medos que vai te colocar num espaço maior de empoderamento e de alinhamento com a divina presença. Eu sou o superior, fogo branco, santo Cristo pessoal, mestre Pérola, mestre Marinho, tá? Essa questão emocional aí, essa liberação de um bloqueio emocional, tá? Para fluir as emoções, para sair de um espaço de dualidade. Uma hora você acredita que pode, outra hora você não acredita. Então é como se você abortasse, literalmente abortasse as criações positivas, perdesse a oportunidade a partir de um centro de oscilar muito, tá? Radical autoaceitação, tá? Como você se percebe é como os outros te percebem. Tem esse espaço de autoaceitação, da mudança da forma que se vê, tá? De não se punir mais, seja por características físicas, seja qualquer de superação aqui, de todo centro de insuficiência, de abandono, de rejeição ou de distorção na forma que você se vê, tá? Então é a clareza das crenças, tá? O amor incondicional, a Mãe Divina, a nutrição, a compaixão, a graça, o amor incondicional com relação a si mesmo, suas características, suas limitações, tá?
que algo talvez tenha te faltado na infância, que vai precisar de uma coragem adicional de trabalhar com seres de luz para desenvolver, porque é um espaço de abertura emocional mais afiador para você, porque está mais em condições de superar bloqueios na questão da racionalidade do que no centro emocional. É como se você fugisse do trabalho emocional ou do desenvolvimento de cura no nível mais profundo das emoções, porque isso te coloca no espaço de vulnerabilidade que você não está tão afim de vivenciar. Mas isso vai trazer muito mais poder pessoal, poder de manifestação, tá? E crenças que são conhecimento, crenças que estão alinhadas com uma consciência maior, tá? Mas para isso existe todo esse espaço, a força, né? A onça pintada representa a força, o empoderamento do feminino, a autoaceitação do feminino. E aqui vem muito o valor do feminino, que eventualmente você vem de famílias, de núcleos familiares que na prática o feminino ele é relegado a segundo plano, ou são cidadãos de segunda classe e tudo mais, que esteja preso, né, em condicionamentos e tal. Muita diferença entre homem e mulher aqui, ou na responsabilidade, ou peso familiar, ok? Tudo bem. Mãe Maria, tá? Lei de fé, assistência angélica, tá? A graça divina, guiança divina, as arqueias, fé, esperança, caridade, ametista, constância, Dona Graça, Mãe Maria, vamos ajudar aqui para um serviço maior, tá? Então, existe uma força de vontade adicional, assim como uma intenção mais forte, um enfrentamento de resiliência, porque é um centro diferente de cura, de transformação e de manifestação que é possível a partir desse espaço de trabalho interno, tá? De autoaceitação mais profunda, se ver quem você de fato é, tá? De entender profundamente as razões, a raiz da sua insuficiência, ok? Ou dos sentimentos de insuficiência que te afligem. Que a cura ela vem só a partir de uma consciência muito profunda, senão não adianta fazer processo de cura. Gratidão. Eu espero que seja quarta opção, que eu não tenha feito uma troca. Coloco alinhado, depois eu me perco e tá tudo bem. A gente vai fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Não é mesmo? É transformar a forma de conectar com as coisas, com as pessoas, como as pessoas te afetam, o julgamento. Retornar a forma divina original. Esse espaço de conexão plena com os reinos elevados, estelares, porém aterrado no planeta. Aprender a amar a Terra de alguma forma, não sei como, porque até hoje eu estou desenvolvendo isso. Né? 10 de corações. Esse despertar de amor tão grande, aceitação com relação a tudo, os processos, o outro, a si mesmo, o planeta, as experiências, tá? Esse transbordar de amor incondicional, de compaixão, de tolerância, que não é um desafio, né? É um processo. Tem gente que se acha super amoroso, super... é a página 2, né? Porque a pessoa não se conhece o suficiente, por isso que ela se ilude. Eu tenho muita clareza, eu busco ter cada vez mais as minhas fraquezas e desafios. Uma delas é o desenvolvimento do amor incondicional.
da aceitação. É muito fácil a gente amar quem é legal, quem nos ama também, ou quem merece por algum motivo, quem nos trata bem, a espiritualidade, seres de luz, seres perfeitos. É muito difícil amar o nosso inimigo. Talvez por isso seja tão difícil amar a nós mesmos. Naquele espaço de mais alto amor e de amor externo, talvez você não tenha conseguido ainda amar a coletividade do jeito que é preciso, porque você não se ama do jeito que é necessário ainda. Então, se é essa a questão, esse entendimento, busque nos rituais, tá? Busque a orientação superior agora para o próximo passo, fazendo seus rituais, buscando conexão com a espiritualidade, trabalhando com a magia do fogo do espaço positivo, né? Que é a magia do fogo do espaço positivo. Entendeu? A nossa pedrinha de amado a gente guarda, né? Anjos, arcanjos, né? Os 7 raios, eu sempre acendo no meu altar 7 raios. Pro bem amado a gente guarda cada pessoa que mora em casa ou está em casa, quando é o caso, por questões espirituais, né? E para a Santíssima Trindade, tá? Então, por quê? Porque é esse espaço de criar algo novo, ou de desenvolver uma conexão mais potente com a espiritualidade, para que algo novo seja criado, apesar de você, porque sozinho a gente não consegue alcançar este nível de mestria, porque estamos na dualidade, na densidade, somos imperfeitos, e aqui é o caminho da perfeição, né? É o caminho do transbordar mesmo de amor, de aceitação, cura. Para alguns, o amor que você tem pela espiritualidade, para trazer para o 3D, né? Esse espaço já de muita devoção, tá? Para outros, é justamente praticar a devoção, ao vencer os bloqueios internos por questões de devoção, que possa ter vindo por questões religiosas vivenciadas na infância, tenha te bloqueado, tá? Seja ter crescido no contexto religioso que não favoreceu, seja questões de outras vidas, porque o espaço do desabrochar de amor e de satisfação emocional, de realização emocional, ele vem a partir desse centro de devoção aqui, de entrega absoluta e perfeita ao divino e ao sagrado, tá? Então é o primeiro passo, depois a gente vai conseguindo manifestar na matéria outras formas de amor incondicional no nível profundo, né? O amor que o Cristo teve pela humanidade é uma coisa surreal. O amor que o Cristo Miguel, Micá, os orbes de luz tem por nós é uma coisa assim e maravilhosa, magnífica. E a gente ainda não, é algo a ser desenvolvido, porque o nosso cardíaco ele é bloqueado, ele é limitado, o ser humano é limitado nos espaços de amar e ser amado. Ele tem muita disponibilidade para amar, né? Que a pessoa que ela gosta, na família, o filho, né? O namorado, o marido, né? A esposa, enquanto tá funcionando o negócio, certo? Então, fala muito esse caminhar para a pureza da criança que tem a entrega perfeita ao Cristo, ao propósito, né? Alcançar níveis de cura que sozinho você não consegue, ou níveis mesmo de desbloqueio, de poderes de cura, mas a partir do centro de você alcançar e desenvolver aquilo que você com relação a si próprio, tá? Certo? Bem, entender os conflitos internos aqui, essa busca por conflitos de infância ou memórias de infância que estejam te produzindo estagnação de algum nível, desconexão do seu caminho, tá? Os medos, as angústias, a questão aqui mental, os labirintos mentais negativos, tá? A dualidade interna, a repressão, aquilo que é reprimido é relegado para o contexto de sombra, que você não se permite ver porque é feio em algum aspecto, ou que foi feio, ou que você tenha vergonha,
ou determinadas coisas que você tenha feito na infância, das quais você tem vergonha. Pode ser coisas pequenas, não precisa ser necessariamente coisas grandes, ou coisas que realmente não eram muito bonitinhas mesmo. A criança não tem filtro, né? Eu vi muito disso aqui. É muito elemental tirar de vergonha, tá? Isso precisa ser transmutado. Tem, às vezes, até de desobsessão espiritual para poder transmutar, porque isso é gerado como se fosse um demônio elemental alterado negativo, tá? A gente tem o poder de gerar elementais de luz e de sombra. O de luz são considerados como se fossem anjos, o de sombra como se fossem demônios. E são questões de infância que, seja algum medo muito intenso que você sofreu, alguma violência, ou algo muito errado que você fez, ou que você considerou muito errado, ou que era considerado pela sua família. Na época, tem pouca diferença entre a realidade dos fatos e aquilo que é percebido como uma verdade na hora de produzir consequências, resultados, ok? O nível de ruptura que causa, ok? Então, vem muito de emergir das profundezas do seu ser, a real motivação e a real natureza das coisas, para que você possa para um novo nível, tá? De manifestação, de cura, de entendimento, de liberação aqui, do julgamento, da culpa, da autossabotagem, dos medos, de um espaço de maturidade maior. Aqui tá pedindo maturidade mesmo, de criação de uma conexão com os medos mais profundos, traumas e bloqueios, ou mesmo espaço de resolução das questões que tem a ver com elementais autogerados criados na infância, que faz parte do seu aprendizado, tá? A manifestação de uma nova vida, de abundância, de amor, de prosperidade, mas tem muito aqui bloqueio na realização afetiva, porque você veio aprender a ser sozinha, a ter esse nível ou sozinho de autonomia, antes de ter uma conexão. Aqui a Cinderela, né, ela perdeu a mãe e vivia com a madrasta e com as filhas, né? E aí o pai viajava muito e tal, as filhas podiam pedir qualquer coisa, ela pediu um ramo, né? Eu não sei se era de aveleira, para o pai apenas um ramo, e plantou. Ela chorava muito, porque ela era muito maltratada pela madrasta e pelas filhas, então ela vivia sofrendo muito. Então ela nutriu essa árvore aqui, cresceu nutrida pelas lágrimas dela, porque não tinha com quem conversar. Então tem esse espaço aqui de isolamento, de desconexão com tudo, né, e de sofrimento, mas é a partir de um centro de aprendizado e desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele vem a partir do sofrimento, quando a gente usa para isso. Então aqui, aquilo que você escolheu como experiências antes de encarnar, que iria te trazer justamente aquilo que você precisava para emergir em pura luz, para manifestar a sua beleza. E aqui todas as suas preocupações, as suas dores, fale com os seus ancestrais, aqueles que são responsáveis pela sua evolução espiritual, que eles podem te ajudar, porque aqui nesse mundo vai ser difícil encontrar quem te compreenda, ou mesmo na infância foi muito difícil encontrar quem te compreendesse. Então é esse espaço da consciência estelar encarnada que manifestou os contextos kármicos e que vai precisar suportar os horrores dessa existência carnal para que possa manifestar o amor. E aí vai precisar superar os horrores dessa existência carnal, questões de infância, adolescência, até mesmo aquilo que você passa hoje, para você ir para um novo nível de abertura emocional, onde possa viver um grande amor. Então, para ser a Cinderela, eu encontrar o seu príncipe e poder viver com o seu príncipe feliz para sempre, que também do encontro até que se manifeste na realidade, isso pode ser, né, ter um lapso temporal aí bastante grande, tá? Eu, por exemplo, já encontrei meu príncipe maravilhoso, mas eu não posso viver na 13ª dimensão com ele para cumprir minha missão aqui nesse plano. Não é que eu não tenha encontros, que eu não veja, que eu não converse com ele, que eu não tenha comunicação telepática com ele 24 horas por dia, mas não é a mesma coisa que estar juntinho, grudadinho, entende?
Então é isso, essa abertura emocional, o cumprimento da missão, o espaço evolutivo encarnatório que você vai desenvolver aqui a partir do sofrimento, a partir de perdas mesmo, de liberar de rupturas ou de manifestação de uma realidade especialmente desafiadora, mas que vai promover o desenvolvimento que você precisa. E aquilo que você precisa, os anjos vão trazer, os elementais vão trazer, né? Porque os animaizinhos trouxeram o vestido que ela precisava para ela poder encontrar o príncipe, porque ela não tinha roupas adequadas. Então, a árvore que foi nutrida com as lágrimas dela serviu para abrigar e atrair consciências, né? Animaizinhos de todo tipo. Então, frutificou. Entende que tudo aquilo que você está fazendo vai ter um retorno, vai frutificar, tem um propósito maior. É isso que a sua criança precisa entender, que você precisa entender nos espaços emocionais, talvez alguns até intelectualmente. Também você não tem as informações, sua criança não tinha as informações do seu verdadeiro, do plano maior da sua existência, ou do verdadeiro objetivo de tudo, do plano maior, tá? E era muito isso, plano maior aqui a gente tá falando, tá? E que a partir de agora, os próximos 5 semanas, 5 meses, 5 dias, 5 anos, você vai ter clareza cada vez mais e se permitir desabrochar cada vez mais. Os elementais vão te ajudar na criação de tudo que você precisa. Focar bastante, Ares, Netuno, Lunara, Bromácia e Diana, especialmente pela Virgo. Auxílio dos elementais na criação de tudo que você precisa. Para que você possa brilhar e que tudo possa ficar mais fácil. Fala muito da força, da resiliência, da resistência, porque não é fácil o planejamento para você, evolutivo encarnatório, aquilo que você vai precisar suportar, o que você já suportou, tá? E esse espaço de resgate coisa daquele exterior. Mas tudo vai se revelar para o bem maior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, tá? Esse espaço de conexão cada vez maior com a espiritualidade, trabalhar junto, porque é um grupo que você veio fazer parte, que você veio fundar, que você veio atrair sua própria família de alma, para que seja trabalhado junto, para criar o ancoramento e uma estrutura de algo maravilhoso na Terra. Aqui a gente está falando de líderes espirituais em algum nível, pessoas que vieram transformar a sociedade de algum nível, independente de ser espiritualmente ou não, porque a sociedade precisa de reforma em todos os aspectos, né? Educação, saúde, né? A estrutura toda econômica, política, enfim, todo esse espaço de trabalhar junto, que primeiro com a sua espiritualidade, com os elementais, mesmo que você se sinta muito sozinho e abandonado e sofra bastante, depois com a sua família de alma encarnada e tudo fazendo sentido. Hoje eu entendo porque que eu passei por tantas coisas na minha vida. Ainda hoje tem coisas que eu passo que eu não entendo porque eu estou passando, mas eu confio. Eu escolho confiar. Manifestar a fé cada vez mais perfeita, mais firme, porque se eu já entendo muitas coisas lá atrás, pelo menos do espaço intelectual, que emocionalmente a cura do corpo emocional é bem mais delicada, por que eu não iria confiar agora, se antes eu não tinha informação nenhuma? Então, a cura da criança exterior vem no sentido de você não tem informação, muita coisa está velada sobre a sua vida, muitas coisas que você não entende sobre sua realidade, tá? Seja questão de relacionamento, principalmente emocional, seja tudo aquilo que você já passou de infância, enfim, tudo aquilo que você atraiu para você, mas que vai se reverberar num espaço que vai te levar para satisfação, realização, para glória, tá? Então é suportar o mal de cada dia, suportar o sofrimento, suportar o jugo, entende? Imagine um espaço que pro Cristo que foi suportar o sofrimento que ele passou na cruz e tudo mais, o julgamento absolutamente injusto, as dores, tá? Então, é isso, suportar aquilo que é necessário para você chegar num centro maior e você sempre vai ter uma ajuda da espiritualidade, um amor maior e você vai conseguir realizar seus sonhos, isso é inevitável.
Só que não é da sua forma, não é do seu jeito. Você vai conseguir entender o porquê cada coisa deu errado, tá? Conseguir curar a sua criança interna. Aqui vai falar muito da restauração dos sonhos, restauração da sua vida. Vai chegar o tempo da restauração de cada coisa, tá? Da reconexão com Gaia, com seres de luz, um nível muito mais profundo de consciência, inclusive consigo mesmo, tá? Um espaço muito mais avançado de criação, de existência. Vai chegar o tempo de você encontrar o seu príncipe, do amor se revelar pra você. Bela e a Fera. Esse arcano sempre aparece pra mim assim como a Cinderela. Como se tivesse fazendo leitura pra mim nessa opção. O amor, ele está oculto daquilo que aparentemente. Então você vai. O amor está oculto na tua vida. O príncipe está oculto. Fazia parte do seu desenvolvimento passar. Confie, escolha confiar. Escolha fazer seu melhor. Escolha nutrir sua criança. Escolha suportar o seu jugo com resiliência. Escolha derramar suas lágrimas assim diante de Deus, sabe? Quando não estiver suportando a realidade dessa tridimensional, escolha derramar suas lágrimas sim, mas confiar que tudo vai para um espaço melhor e que você vai encontrar o príncipe. Então hoje eu entendo porque todas as minhas histórias afetivas me deram tanta dor, tanto sofrimento, porque não funcionaram. Eu derrubei, espero que eu tenha quebrado os horrores que eu vivia no nível de relacionamento afetivo, porque se eu falo de alma gêmea kármica é porque eu conheço, tá? Conheço muito perfeitamente o que é, vivi na pele situações assim horrorosas, não só a nível de relacionamento como, né, profissionalmente, infância, o contexto kármico que eu manifestei nesse planeta é um negócio que show de horrores. E aí hoje eu entendo por que tudo era daquela forma, por que precisava ser assim. Eu precisava adquirir experiência. O sofrimento vai te trazer experiência. Aquilo que está oculto será revelado. O príncipe que está oculto, o amor que está oculto, né? A sua divindade, quanto você é especial, quanto você também é uma princesa, um príncipe mesmo em condições que parecem completamente, né, degradantes às vezes, ou que não tem nada a ver. Vai chegar o tempo de que as coisas se revelarão e você manifestará uma nova história, uma nova realidade. Você terá motivos para cantar. Você vai poder seguir a sua jornada muito mais feliz. A sua turma, com pessoas especiais, com seres especiais e também se sentindo especial. Essa gratidão está feita, está selado. No mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão.